Se você nasceu nos anos 90, talvez você lembre desse jogo. Jogo esse que vem da ideia dos primórdios do Resident Evil com um vírus mutante que se espalha pelo mundo, causando mutações grotescas. Só que esse jogo, na verdade, primeiro era um livro. E desse livro que veio a ideia do jogo, dos quadrinhos e de diversas outras coisas que acabaram surgindo posteriormente. Mas será que a obra em questão é legal? Ou será que tudo que foi criado depois foi muito melhor? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse livro, super lançamento do Dark Side Books, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que jogava muito videogame nos anos 90. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro Parasite Eve, do Hideaki Senna. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas esse livro aqui foi escrito há um tempão atrás. Eu vi algumas notícias sobre 30 anos do lançamento desse livro, então ele foi escrito ali no finalzinho dos anos 90, e a ideia foi tão boa que depois ela se tornou um jogo de sucesso, que teve, se eu não me engano, duas edições, o Parasite Eve 1 e Parasite Eve 2, vocês aí no comentário podem me ajudar dizendo se é verdade ou não, se teve mais jogos, e que também teve mangás ali no Japão. Mas primeiro, esse livrinho aqui desbravou todo esse terreno. Inclusive eu vi até alguns artigos dizendo que o Hideaki ele é responsável por uma nova onda de filmes de terror ali no Japão. Pelo que eu entendi, o horror estava meio que em baixa e ele chegou com esse livro que foi um grande sucesso e acabou impulsionando o gênero. Mas vamos para a história em questão. Primeiro, nessa história, a gente vai conhecer a Mariko e o Toshiaki. Toshiaki é um pesquisador na área da farmácia. Ele é um cara que já concluiu a universidade, está ali na área de pesquisa de uma universidade. E Mariko é sua namorada. Eis que o livro começa com uma tragédia, com um acidente muito grave que a Mariko sofre. Acidente esse de carro e que a deixa ali em coma por um tempo. E ela vai tendo aos poucos uma morte meio que já anunciada para toda a família, afinal parece que ela não vai retornar. Eis que surge uma ideia do Toshiaki, que é tentar fazer com que a alma de sua amada, ou até mesmo a vida de sua amada, continue com ele mesmo após a sua morte. E essa ideia meio estranha é que ele consiga uma parte do corpo dela para a cultivação de célula. Eis então que ela é uma doadora de órgão, ela acaba doando um rim e ele acaba levando para a universidade escondido ali, tipo, na verdade não tão escondido, os médicos dão para ele, afinal ele assina um documento para coletar esse órgão e ele leva esse fígado para a universidade, escondido, que eu quero saber é que ninguém sabe que é o fígado da Mariko, e ele começa a fazer a cultivação de células ali. E eis que ele vai ali mantendo essa relação com esse órgão, quase que como se fosse de fato a própria Mariko, e ele vai fazendo alguns experimentos ali, colocando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e enquanto isso os rins são doados normalmente ali para as pessoas que necessitavam. Inclusive, uma dessas pessoas é uma adolescente de 14 anos. Guarda essa informação aí, porque a gente vai voltar a essa adolescente. Eis que ali no fígado da Mariko começam a acontecer algumas mutações. Começa a haver um desenvolvimento muito grande das células, elas começam a se multiplicar e começam até mesmo a fugir da lógica que o próprio Toshiaki tinha imaginado para aquelas células. Ele não imaginava que fosse acontecer aquilo ali. E eis que na parte das mitocôndrias é que vai haver essa evolução e essa mutação, que é uma mutação que tem uma inteligência própria e próprios planos também. Então a gente vai ter um livro ali que ele vai meio para essa ideia da ficção científica de uma hora para outra, com de fato um ser que começa a crescer dos fígados da Mariko e também dos seus rins. Então a gente já sabe que essa adolescente que pegou um dos rins da Mariko também vai sofrer algumas transformações no decorrer da nossa história. E é isso que a gente precisa saber para embarcar nessa história aqui, porque nós estamos falando de um livro que é de ficção científica, ora uma ficção médica e também tem a sua pegada de livro quase que apocalíptico. Primeiro, esse livro foi o pedido de um inscrito aqui do canal. Peço perdão a você que eu esqueci seu nome. Na verdade, eu não tive tempo para ver ali nos comentários. Mas se prontifique aqui, esse vídeo está surgindo por você. Eu adiantei essa leitura, não era a leitura que eu pretendia fazer. Mas eu li mesmo assim, porque eu sabia que esse livro já tinha havido pedido e eu também estava curioso.
Afinal, a obra da Dark Side Books é muito bonita. Aqui a gente tem esse corte em verde neon, que faz muito sentido com a própria obra, que fala um pouco sobre radiação, sobre várias coisas que ela vai comentando durante o que a gente for lendo. Tem alguns detalhes internos que eu sei que vocês gostam que eu mostre para vocês. E tem uma curiosidade que eu vou mostrar, além do livro, que é um prólogo, que depois a gente vai falar sobre, eu achei desnecessário, e referências bibliográficas. E por que referência bibliográfica num livro de ficção? Primeiro, a gente tem que entender que esse livro do Hideaki Sena, ele foi escrito no momento que ele estava se formando na faculdade de farmácia, faculdade esta que ele acabou se tornando referência no Japão depois. Então, o cara é muito inteligente e ele traz muita da sua inteligência para essa obra. E aqui vai um adendo, isso pode ser um ponto muito positivo como um ponto muito negativo. Vou contar para vocês as duas questões. Sendo positivo, porque de fato a gente tem um livro que ele foge do comum, a gente tem um livro que tem muita referência, ele vai falar muito sobre a área da biologia, da genética, das mutações, então ele vai dialogar mesmo sobre diversas áreas, também sobre a farmácia, e aí vai colocando um pouquinho do suspense no meio das suas palavras ali, no meio da história como um todo. E por que será negativo? Porque, de fato, aqui a gente tem um livro que demora muito tempo para acontecer. Tem muita discussão sobre genética, sobre genoma, sobre cromossomo, muita mesmo. Tem várias vezes que o autor ele para o seu personagem para fazer uma grande explicação sobre várias coisas que você não está interessado, pelo menos eu não estava, e coisas que são muito complexas. Então, pessoalmente, eu, que não sou da área da biológicas, não entendia quase nada do que esse cara estava falando, a ponto de ser muito chato. Parecia que eu estava pegando um livro, sei lá, pensa numa área que não é sua área de estudo, seja ela qual for. Pode ser a minha, sociologia, antropologia, direito, medicina. Pensa que você vai ler um livro sobre assassinatos, só que aí o livro tem 200 páginas, 150 páginas são só sobre essa área que você desconhece. Então a leitura inevitavelmente vai ficar maçante. Chegou uma hora que eu já estava cansado. E outra coisa, para além desse incômodo que me causou, é que o Hideaki Sena, por mais que seja um ótimo escritor na sua área científica, como escritor de literatura, de fato, não sei se foi a tradução que veio para o Brasil, ou se de fato foi isso, ele é um cara muito perdido para mim nesse sentido. Eu sei que talvez haja comentários aí brigando comigo, dizendo que, nossa, mas ele é um clássico, quem é você? Mas como leitor, o que eu senti é que a leitura ela não tinha fio, ela se perdia. Então, o Hideaki está falando lá, a gente está vendo o personagem da Mariko. A Mariko, ela é a namoradinha ali do Toshiaki, que faleceu lá na página 10, 12. E a gente acha que ela foi abandonada na história. Só que, de repente, Toshiaki ele está lavando louça e ele começa a relembrar a Mariko. E aí, no mesmo parágrafo que o Toshiaki está falando sobre louça, a Mariko aparece. E aí a Mariko fica ali contando uma história da vida dela, ela em primeira pessoa mesmo, então a gente não entende quem está falando, fica meio perdido. E aí volta de novo para Toshiaki, quase que no mesmo parágrafo. Então ele fica muito perdido. Eu até comentei lá no Scooby, no meio do caminho que eu estava lendo esse livro, que eu estava me sentindo no ápice do déficit de atenção de alguém, porque de fato é muito perdido. E isso vai acontecer diversas vezes. Tem uma personagem que é essa jovem, que recebe uma doação de órgãos da Mariko, ela já foi receptora de um órgão no passado, que é um órgão que acabou não dando certo. Então a gente tem dois casos muito parecidos. Ela recebendo o órgão 2 vezes, que é o rim, e a mesma coisa, ela passando pelos mesmos problemas que ela precisa passar sem o rim e com a esperança de ter um novo rim. E eis que, mais uma vez, o autor, não sei se ele confunde essas duas coisas, eu acredito que não, ele foi esse cara que escreveu, mas ele nos confunde com essas duas coisas. Então ele está falando sobre o tempo presente, sobre ela com o problema no rim, sobre o modo como ela está recebendo essa notícia, sobre o modo como ela se relaciona com sua família. E aí no mesmo parágrafo, sem nenhuma divisão nem nada, ele volta para o caso anterior da primeira vez que ela recebeu o rim, ela conversando com a melhor amiga, e aí dela conversando com a melhor amiga, que coisa que não tem nada a ver com o rim. A gente começa a conhecer a melhor amiga,
e os desejos que ela tem de futuro, da melhor amiga, inclusive, que não tem nenhuma relevância para a história. Então, tipo, ele vai entrecortando a história, tudo isso no mesmo parágrafo. Não há nenhum problema em ter esses entrecortes históricos. Só que pelo menos que tenha uma divisão capitular, que a gente entenda, ó, nesse capítulo nós estamos falando sobre o namorado da Toshiaki, nesse outro da Mariko, nesse outro sabe Deus de quem. Então a gente vai meio que, o nosso cérebro vai entendendo de quem está sendo falado, de por que está sendo falado também. Tem uma coisa que eu falo muito aqui no meu canal sobre a coisa de, na narrativa, as coisas acontecerem por algum motivo. Então não faz nenhum sentido você estar lendo uma história, sei lá, supondo que seja sobre Casa Mal Assombrada, e no meio da Casa Mal Assombrada ter um capítulo inteiro só sobre plantas decorativas, sobre técnicas e cultivos de plantas decorativas. Tá, legal, interessante, é um assunto ok, só que o que isso tem relevância para a história? Vai ter algum gancho que vai envolver plantas decorativas no final? Não, não vai. Então, para que colocou? E é isso que eu senti aqui. Vários personagens têm sua história contada, personagens que não vão aparecer na história, só vão aparecer em flashback. Tem coisas da vida dos personagens que estão na história, que são contadas e não tem graça nenhuma, que também não faz sentido. E eu acredito que tudo isso tenha vindo nessa necessidade, que é muito necessária na literatura mesmo de fato, que é muito importante, que é da humanização dos personagens. Essa tentativa de fazer com que todos os personagens envolvidos fossem pessoas legais, para que a gente sentisse alguma coisa quando de fato a ação começasse e esses personagens passassem por seus tormentos pessoais. Só que eu vou dizer para vocês que também foi uma tarefa difícil, porque os personagens aqui são bem chatos. Tem esse Toshiaki, que é esse cientista que trabalha ali na farmácia da universidade, que é um dos personagens mais oks. A Mariko não aparece tanto, então, tipo, ela aparece em flashbacks, e nos poucos flashbacks que ela aparece, eu achei ela ok, nada demais, meio chata, na verdade. Tem outra personagem secreta que você vai descobrir se você for ler essa história, que ela também tem sua própria voz. Essa é uma das personagens mais interessantes. E tem essa outra menina. Agora eu mesmo vou fazer meu próprio adendo que eu fui conferir aqui no vídeo. Mariko é essa menina que recebe esse órgão. A namorada dele é Kiyomi. Eu sempre cometo esses erros aqui, tanto no nome de diretor, de personagem, porque de fato é uma dificuldade. Também tenho meu déficit de atenção. E personagens, eu guardo muita história, mas nome de personagens não. Mas acredito que não seja tão relevante para a importância do que eu estou falando da história em si. A minha percepção da história continua sendo a mesma. Então a gente tem esses personagens, e a personagem, agora sim, da Mariko, que é essa menina com o órgão transplantado, é insuportável. Realmente é uma das adolescentes mais chatas que eu já vi na literatura. Ela é cheia de birra, cheia de dengo, a gente não entende o porquê que ela está se portando daquela forma, e o autor não se preocupa em explicar porquê, porque ela fica em algum momento muito receosa em fazer essa operação para troca de órgãos ali, para receber o rim. Ela fica muito receosa, não fala com o pai, não fala com ninguém ao seu redor, se torna estúpida, e mesmo depois que ela passa por cirurgia, ela continua mais estúpida ainda, e a gente não entende o porquê, e o autor não se preocupa em explicar, e aí faz com que essa personagem se torne chata, chata, chata. Quando a gente vai descobrir o porquê ela tá chata, já passou um tempo, e pelo menos para mim já não importava tanto assim. Agora vai dizer, nossa, Diego, você está dizendo que esse livro é só chato do começo ao fim? Não. Vamos dizer que ele tenha uma média de 352 páginas, 200 páginas são muito pesadas de serem lidas. Sinceramente, eu exerci minha leitura dinâmica ao máximo, então tinha as páginas que eu passava meu olho rapidamente só para ver se tinha alguma informação que eu me importava, porque eu não estava me importando com quase nada. E aí, lá depois da página 200, as 152 páginas finais, as coisas começam a se desenvolver e podem ser que sejam satisfatórias para você. Eu já fui pego cansado, então imagina que você vai, sei lá, subir uma montanha com seus amigos, só que ao chegar no final dessa montanha, de 12 horas de caminhada, você está exausto, então você já não tem essa capacidade de ver as coisas com esse olhar tão belo, com esse olhar de tanta perfeição da natureza. Pelo menos eu não tenho. Eu chego cansado, primeiro eu preciso descansar para depois eu ver a paisagem. E aqui, esse livro chegou na sua ação comigo cansado, então eu não consegui pegar tanto assim. Por mais que tenha umas cenas legais, tem até mesmo uma cena final numa sala da autópsia que é bem interessante, que realmente é bem imagética, e aí eu entendo o sucesso desse livro, e pelo fato de ser bem recebido ali no Japão,
e até se tornar um jogo, porque de fato ele dá ideias, é interessante, é visual e chamativo. E aí depois nós temos um prólogo, que aí é como se fosse um fechamento dessa história, e este prólogo, para mim, é completamente desnecessário também. Eu não achei um prólogo legal, não trouxe muita coisa para a história. Então, essa foi minha opinião estritamente sincera sobre esse livro do Parasite Eve. Caso você queira, leia, tire suas próprias conclusões. Se você gostou, que ótimo, fico muito feliz. A gente precisa se encontrar. E se você gostou, tem muitas referências. Se você gostou do livro do Parasite Eve, possivelmente você vai gostar muito das literaturas trazidas pelo Robin Cook, que também é um cara que faz suspense médico. Tem a Karen Slaughter também, que traz suspense médico, claro que em áreas diferentes, mas com toda certeza você vai curtir bastante. Se você não gostou assim como eu, talvez Robin Cook e Slaughter você tenha que dar um tempinho. Por mais que eu ache o Robin Cook bem mais comercial e eu gosto muito dele, inclusive, dos livros que eu li. Então agora sim, com muito prazer, agradeço a cada segundo de vocês por aqui e vem mais crítica literária ainda essa semana.